Ao longo destes 2 dias, especialistas e executivos se revezarão em palestras que abordarão temas diversos, com foco na gestão empresarial, atuais e de grande interesse ao público presente. O leque de assuntos vai reunir as mais modernas técnicas, metodologias e inovações desenvolvidas pelo mercado, beneficiando profissionais de gestão de todos os segmentos. E vale lembrar que o Congresso Internacional Six Sigma Brasil, além de ser uma excelente oportunidade para atualização e uma visão estratégica das tendências de mercado e aquisição de novos conhecimentos, também tem por objetivo integrar organizações e profissionais, sendo o ambiente ideal para o networking. Tanto tempo sem o networking, vocês terão um networking presencial. Muita gente ficou no online e agora sim podemos voltar ao networking presencial. Por isso, aproveitem os coffee breaks para efetivar novos contatos, agregar e trocar experiências. Também não deixe de visitar os estandes de nossos patrocinadores, onde encontrarão várias novidades a serem detalhadas para todos vocês. Aproveitem este ambiente enriquecedor do nosso congresso, um evento pensado exclusivamente para vocês. O Congresso Six Sigma Brasil é um resultado da visão ampla e arrojada de Clóvis Bergamo Filho, CEO e founder da Six Sigma Brasil. Criada em 2007, a Six Sigma Brasil congrega atualmente mais de 12 mil associados no seu portal de conhecimento e tem como missão integrar em uma comunidade brasileira todas as pessoas interessadas em discutir, compartilhar, fomentar conhecimento, aprimorar a aplicação das melhores práticas e integrar a utilização das metodologias de gestão. Clóvis também é coautor dos livros publicados pela Brasport, entre eles, Uma Evolução Silenciosa no Gerenciamento das Empresas com Six Sigma, Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, e o mais recente, Modelo Híbrido, Evolução na Gestão Empresarial para Eficiência e Inovação Ágil. Presente na lista de livros na área de gestão mais vendidos na Amazon, ou seja, o Modelo Híbrido hoje é um dos mais vendidos no portal da Amazon. E é Clóvis Bergamo que agora tem a honra de convidar ao palco para oficializar a abertura do Congresso. Clóvis, por gentileza, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, realmente, de estarem aqui presentes. A gente sabe que nosso evento deve ser um dos primeiros do nosso segmento. Então, é muito difícil a gente sair daquele efeito caverna, né, que a gente ficou lá meio que... Pô, será que eu vou sair de casa? Será que eu vou até a padaria? Né? Então, mas a gente tem que encarar as coisas e temos que fazer as coisas acontecer. Eu faço questão de todos os anos a gente iniciar com o hino do nosso país, que a gente tem que ter essa noção de nação. A gente tem que ser o agente transformador. Nós somos o agente transformador, como eu falo todos os anos. Vocês aqui são responsáveis para transformar o nosso país. É uma responsabilidade que nossa geração tem e a gente não pode abdicar dessa responsabilidade. E a melhor forma da gente fazer esse caminho, essa jornada, é através de conhecimento, através de métodos, através de ensinamento, através de informações de executivos. Então, vocês já devem ter averiguado, tem uma agenda muito forte esse ano, graças a Deus, a gente consegue ter, pela 12ª edição, executivos, especialistas e matizes de várias correntes de pensamento. E o que eu gosto de dizer para vocês, o Congresso, ele não é só um evento informativo, ele é um evento para a gente pensar, talvez avaliar o nosso plano estratégico empresarial.
Será que a gente não tem algumas oportunidades de conteúdo aqui, de conhecimento, que a gente possa ir para um caminho mais assertivo? Então, e uma coisa que eu fico muito grato a vocês, algumas situações surgiram aqui no Congresso. O livro que a gente lançou do modelo híbrido surgiu aqui do Congresso. Então, e a gente tem que se unir para fazer as coisas se transformarem. Então, a gente fica tão contente de ver os amigos, porque eu já posso tomar a liberdade de chamar amigos, porque a gente está tantos anos aqui. Temos patrocinadores que estão patrocinadores desde a primeira edição. Então, você vê uma confiança e uma coisa tão bacana da gente ter esse apoio das empresas, porque sozinho a gente não faz nada. Eu gosto de falar assim, juntos somos fortes. Então, quanto mais a gente se integrar, com o objetivo final, que é transformar o nosso país. Essa é a nossa meta. Tem as nossas empresas, tem os resultados, mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que deixar um legado para as gerações que estão vindo aí. E agora a nossa geração que tem essa responsabilidade. Tem um monte de coisa que está surgindo, tecnologia, dados, metodologias que estão sendo mais aplicadas, mas a gente tem que pensar o seguinte: o objetivo é transformar o nosso país, mas nesse caminho a gente tem que dar resultado para as nossas organizações. Porque se a gente não der resultado para as nossas organizações, a gente não vai conseguir chegar no caminho que a gente quer de transformar a nossa sociedade. Então, vocês têm que pensar o seguinte: todo dia que vocês acordam, vocês têm que pensar o que eu posso fazer para aprimorar e melhorar o resultado da minha organização. O que eu posso fazer para... Vou falar a palavra que os executivos gostam de falar: pôr dinheiro na mesa. Porque o executivo, eu vou compartilhar um sentimento meu, ele não está muito preocupado se é Lean, se é Six Sigma, se é Agile, se é teoria das restrições. Ele quer saber o seguinte: ROI, payback, redução de OPEX, assertividade no CAPEX. Então é isso que ele busca. E a gente tem que ter esse desafio. Eu já falei isso para vocês. O maior desafio hoje é do gestor falar a linguagem do executivo. Então, é difícil o gestor traduzir as iniciativas dele, as ações, porque você chega para um executivo: legal, melhorei um processo, agora o Sigma Level do processo é tal. Ele vai falar: tá bom, e aí? Então, a gente tem que traduzir na linguagem deles. Porque, na verdade, esse é o maior desafio que a gente tem. A gente, às vezes, fica imerso nesse mundo de gestão, que é importante, é relevante, mas a gente tem que saber que tem essa barreira, essa fronteira que a gente tem que exercitar. O gestor aprendeu a exercitar como administrar os seus colaboradores. Tem vários profissionais aqui de empresas que foram elencadas como melhores empresas para se trabalhar. Então, isso é um reflexo desse processo. Então, eu acho que agora a gente tem que exercitar para cima. Já exercitamos para baixo, temos que exercitar para cima. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de vocês estarem aqui, e eu fico muito lisonjeado em nome da Six Sigma Brasil e todas as empresas que apoiam, e as empresas que vocês pertencem também estão apoiando, porque vocês estão aqui, de uma certa forma, porque as suas empresas aprovaram vocês estarem aqui.
Então, vocês estão sendo apoiadores do nosso evento. Então, é muito satisfatório tê-los aqui e muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra de novo para o Avoz. Você conhece a Avoz? A Avoz é o Sérgio, nosso mestre de cerimônia. Obrigado, Clóvis. O Clóvis mencionou que ouviu o lançamento de sucesso do modelo híbrido, o livro feito em parceria com o Adélio, o Luiz Oliveira da Ótima, e a gente vai falar justamente dessa obra tão importante, já considerada como um divisor de águas na área de gestão. Para isso, eu gostaria de chamar os autores que estiverem presentes, obviamente, eu acho que todos estão aqui, do modelo híbrido, o Adélio Pereira, CEO da Xtrategies, cadê o Adélio? Adélio, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Luiz Oliveira, CEO da Ótima Estratégia e Gestão. E o Clóvis, para que vocês façam uma foto naquele backdrop, acho que ficou ideal, isso, por gentileza. Eu já passo o microfone lá. E o Sérgio, obviamente, o Sérgio Martins de Oliveira, o último que eu estou chamando, o homem que fez possível, obviamente, ter a publicação já como uma das líderes na Amazon, Sérgio Martins de Oliveira, CEO da Brasport. Cadê o meu xará? Sérgio está aí? Grande, uma salva de palmas para o Sérgio. Grande xará. Parabéns. Pode ir lá tirar foto, isso. Se posicionando direitinho. E a novidade, vocês estão todos sentados aqui, tranquilos, vão assistir depois a primeira palestra do Márcio Abraham, que a gente vai daqui a pouco anunciar. Não façam isso agora, vai ser difícil falar, mas não tem jeito. Embaixo da cadeira, dois de vocês ganharão o livro do modelo híbrido. Tá? Daqui a pouco vocês dão uma olhadinha se tem um vale livro que já está colocado nas cadeiras aí. Obrigado, senhoras e senhores, valeu, parabéns. E é importante também destacar que vários profissionais apoiaram essa jornada de criação do livro Modelo Híbrido. E os autores gostariam de ter ao seu lado, também aqui no palco, os que tiveram a oportunidade de estar presentes nesse dia memorável para agradecer a cada um. De qualquer forma, vamos referenciar os nomes de todos que apoiaram e tiveram seus depoimentos registrados no livro, uma forma de reconhecimento dos autores. O autor do prefácio, Luiz Fernando Duarte Júnior, Agile Coach e software especialista da DLZ Tecnologia. O Luiz Fernando está presente? Acho que não, né? Eu vou citando todos eles, os que estiverem presentes podem vir aqui ao palco. Amir Amin, Head da Melhoria Contínua e Transformação Digital da DPA Nestlé. Danilo Vilar Teixeira, Head de Melhoria Contínua, Supply Chain do GPA Pão de Açúcar. Eunice Silva, Master Black Belt da Heineken. Gustavo Furtado, Global Director Management System e Transformation da Alpargatas. A Karen Ross está, obviamente, da Califórnia, CEO da Karen Consult não está presente. Kelly Andrade, Empreendedorismo Digital, Lean Six Sigma da Eurofarma. Marcelo Barazini, Master Black Belt da Volkswagen. Paulo Siqueira Júnior, Diretor de Operações, Líder de Business Transformation para o Brasil e América Latina da Century. O Cancela não está hoje, Chairman da Liderex da BBX. O Ricardo Vargas, CEO da Macro Solution, que eu mando um grande abraço, que não está conosco, está em Lisboa, numa palestra hoje. Wanderson Valger, Head de Melhoria Contínua e Transformação Digital do Quinto Andar. Então, todo mundo para uma foto. Vamos para o backdrop de novo, Luiz? Por favor, leva o pessoal ali para o backdrop, para fazer uma foto bem bacana. O fotógrafo já vai se posicionar. Nas fotos podem tirar a máscara, depois vocês colocam de novo, para a gente manter o protocolo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Todo mundo responsável pela edição do modelo híbrido, com apoio. Bergamo, você quer falar mais alguma coisa? Vou passar a palavra para você, só para dar o fecho com relação à publicação. A palavra é sua. Fica do meu lado aqui. Então, conforme eu falei, sem os profissionais nos incentivando, e todos vocês nos incentivando, a gente não conseguiria chegar a esse resultado. E graças a Deus, é um resultado de muito esforço. A gente ficou um ano a mais desenvolvendo esse método.
que é um processo muito complexo de integração das metodologias. A nossa área de excelência operacional, estava sendo minada, como eu gosto de brincar, o Lean Six Sigma é o Fusca velho com placa preta já, né? Então, não dá mais para... Isso daí não tem nada a ver, agora a bala de prata é a metodologia A, a metodologia B, e a gente entendeu que, na verdade, cada metodologia tem uma fortaleza. E aí por que não a gente juntar? Por que não a gente integrar? Por que não a gente passar um conhecimento de como usar as melhores práticas com o que eu falei anteriormente, com aquele objetivo que é o resultado de negócio. Então, vocês devem ter vivenciado, circunstancialmente, alguns momentos de chitas metodológicos, né? Se você não fizer isso, você não vai ser certificado, se você não fizer aquilo, você não vai... Cara, as empresas não precisam de profissionais acadêmicos. Elas precisam de profissionais que levam resultado. Então, se você não precisa usar todos os artefatos e está dando o resultado, está gerando evidências daquele resultado, vamos em frente. É isso que importa. Aí cria novos ciclos de aprimoramento e criamos uns sprints de melhoria. Então, a gente tem que ter essa visão desse contexto. Só para dar uma síntese para vocês. Eu vejo aqui, que nem na foto, o Lean Six Sigma, ele dá informação para a gente do que mudar e por que mudar. O Design Thinking, ele vai dar informação de como inovar. E o Agile, ele vai dar a velocidade. Cara, você vê que cada uma desses métodos tem uma fortaleza. Você ter agilidade sem você ter evidência do que você precisa mudar e por que mudar, é uma coisa complicada. Você inovar, fazer experimento sistêmicos, sem também entender no detalhe o processo, né? Porque muitas vezes eu costumo falar, um processo tem várias etapas, vocês são especialistas, eu não sou especialista. Tem algumas etapas que você vai inovar. Tem algumas outras etapas que você vai aprimorar. Então, é isso que a gente tem que pôr na mente. Eu estou usando o meu conhecimento para gerar o resultado, eu não estou, vamos dizer, fazendo uma ação, uma perda, que a gente trabalha com isso. Às vezes você usar muito método, gera uma perda, um desperdício. Então, a gente tem que estar preocupado com isso, e eu gostaria de parabenizar e agradecer a generosidade do Adélio e do Luiz, que nós três trabalhamos nessa jornada. Não foi fácil, tá? Eu sou economista, trabalhando com 2 estatísticos, você já vê como é que o negócio foi difícil. Mas tudo bem. Obrigado a todos. Aí, Sérgio, volto a palavra a você. Obrigado, Clóvis. Uma salva de palmas para o Clóvis Bergamo Filho. A todos vocês que não conhecem o livro Modelo Híbrido, os que conhecem, obviamente, têm a oportunidade no site da Six Sigma Brasil, você tem um vídeo com uma explicação bastante assim, profunda sobre a publicação feita pelo Clóvis, uma introdução. O Luiz também passa e fala de determinados aspectos do livro, e o Adélio faz um desenvolvimento, né, da publicação de forma mais profunda, que foi no nosso congresso online em maio deste ano. Então você pode dar uma olhadinha, fazendo um pouquinho mais e fazendo esse fecho sobre o modelo híbrido. Diga, Clóvis.
A editora Brasport está aqui tem o nosso estande. Quem quiser conhecer e adquirir, obviamente, um exemplar do livro, também está à disposição de todos vocês nos nossos intervalos de coffee e, obviamente, no almoço. Bem, chegou a hora, estamos apenas 8 minutos atrasados. Opa, quase que eu enrolei aqui o óculos, vamos lá. Estamos iniciando, então, oficialmente os trabalhos do 12º Congresso Six Sigma Brasil. Deixarei vocês agora com esta fera que está comigo, eu estou com ele, aliás, há 7 anos. É uma honra apresentar o nosso primeiro palestrante da plenária desta terça-feira, dia 30 de novembro, o CEO da CETEC Consulting, Márcio Abraham. Um excelente congresso a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Pessoal, bom dia. Estou feliz e ansioso, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo tanta gente ao mesmo tempo. E é um caso aí clássico de constância de propósito, né, Clóvis? Né, lições do Deming. E agradeço mais uma vez a oportunidade, né, da CETEC ser patrocinador e fazer novamente a palestra de abertura desse evento que é extremamente importante para a comunidade de Lean Six Sigma, excelência operacional, melhoria contínua do Brasil. Então, a única coisa que é um pouco mais difícil de identificar as carinhas assim atrás, né, das máscaras, mas alguns olhares eu reconheço e vejo, né, bons amigos aqui. Então, mais uma vez, bom dia. Hoje, gente, eu vou trazer um tema, na verdade, vou falar um pouquinho sobre a estratégia de excelência operacional e fazer algumas provocações também. Acho que a gente ficou algum tempo sem se ver, é um momento de reflexão também, acho que faz sentido, né? Apresentando rapidamente a CETEC. Então, a CETEC está fazendo, né, já 28 anos agora, no começo de 2022, com atuação em mais de 20 países. Nós temos aí todas as áreas de atuação que envolvem tudo aquilo que está relacionado com Six Sigma, com produtividade, agilidade, inovação. Então, são as áreas de atuação. E estamos novamente felizes de patrocinar aqui o Congresso. Pessoal, vamos lá. Excelência operacional, inovação. Eu acho que eu não consigo nem imaginar uma empresa que não considere a excelência operacional como uma estratégia-chave para o seu negócio. Realmente não consigo nem imaginar. Né? E é engraçado, porque a gente conversa com as pessoas, com os amigos, com todo o setor que atua nessa área, e a gente acaba se convencendo, né? Assim, pô, realmente é tudo de bom, faz todo sentido. Acho que capacita as pessoas, engaja com as metas, engaja com os objetivos da empresa, ajuda a organização a atingir as suas metas, muda o patamar, muda a conversa do café, muda a cultura empresarial para que a empresa esteja mais preparada para encarar os seus grandes desafios. Então, assim, é muito natural enxergar a excelência operacional como uma grande estratégia de uma empresa. Né? Agora, essa estratégia, ela vem de que maneira? Como que a gente tem que encarar essa estratégia? Quais são os desafios trazidos? E por que a gente tem que tomar também cuidado quando a gente fala de estratégia de excelência operacional? Tá? Na verdade, eu já, assim, desde 2002, eu tenho falado muito de integração, 2012, de integração, de inovação e excelência operacional. Batido muito nessa tecla. E numa das palestras eu mencionei alguma coisa nesse sentido. Que profissionais que nós somos? Tá? E depois de algumas reflexões, é óbvio que a gente tem algumas associações e metáforas, mas o fato é que nós trabalhamos efetivamente para a melhoria da saúde empresarial. Certo? Então, nós ajudamos as organizações a melhorar a sua saúde. É uma preocupação muito grande. Então, eu, de alguma forma, me vejo como um profissional da área da saúde para as empresas, tá certo? E é engraçado porque tem várias situações. A gente fala, a empresa está doente, a empresa está na UTI, a empresa ela é ansiosa, a empresa é esquizofrênica, a empresa
né, de todos os perfis. É uma coisa curiosa como a gente faz associação com uma questão pessoal e relacionada à saúde. E no final das contas, e não importa que tipo de profissional que nós somos, se nós somos enfermeiros, se nós somos médicos, se nós somos gestores da saúde, mas de alguma forma a gente se relaciona com isso e impacta diretamente na saúde empresarial. Então, todos nós que estamos aqui presentes, que estamos envolvidos de alguma forma com excelência operacional, temos impacto significativo na saúde das empresas. E aí vem a seguinte pergunta, né? Falando assim, bom, tudo bem, então eu me sinto muito orgulhoso, né? Tudo bem que também não me dá direito, né, de ser um profissional da saúde de vacinar antes, tá certo? Não tem esse direito. Mas qual é o grande ponto? Quer dizer que eu sou um médico empresarial? É essa a história? Né? É assim que eu me sinto, é assim que eu tenho que pensar? Primeira coisa, normalmente quando a gente vai analisar o que está acontecendo, a primeira coisa que a gente faz, de fato, é um diagnóstico, certo? Então, o que a gente vai entender, olha, é o mapeamento da situação atual, entendimento das oportunidades, rastreamento de tudo aquilo que existe, entendimento dos indicadores, tudo isso está relacionado com, de alguma maneira, com um diagnóstico que é realizado. E quando a gente fala de diagnóstico, isso é uma coisa interessante, eu vou começar a navegar um pouco sobre isso, cada vez mais a gente tem ferramentas mais poderosas para realizar esses diagnósticos. Então, uma coisa é você chegar lá, fazer uma visita nos processos, entender tudo aquilo que... né, fazer um mapeamento, entender os gaps principais, ver quais são as oportunidades, fazer mapeamento visando o futuro, entender quais são as prioridades que devem ser trabalhadas, tudo isso faz parte de um diagnóstico tradicional de organização. Mas cada vez mais a gente enxerga ferramentas importantes, poderosas, que estão relacionadas também com transformação digital, que permitem que você, como médico, mergulhe de uma outra maneira para entender a característica que tem a saúde da empresa. Então, da mesma forma que hoje nós temos metodologias e ferramentas dentro da área efetiva da saúde, então você vai fazer antes você tinha um raio-x, depois tem uma tomografia, depois a ressonância, e cada vez mais a coisa evolui, a mesma coisa acontece com as organizações. Então, hoje existem métodos, existe, por exemplo, uma metodologia de process mining, data mining, estudo detalhado, que não envolve, inclusive, somente a amostra, envolve todos os dados da organização, para dar uma diretriz e um entendimento muito objetivo e claro de onde estão as efetivas oportunidades que devem ser trabalhadas, e onde que estão os pontos críticos e que merecem orientação e também prevenção. Então, óbvio, em alguns casos a gente não está falando nem de prevenção, está falando de ajuste mesmo, falar assim, a coisa está grave, é muito crítica. A gente fala tanto de Lean. Lean é aquela coisa, né? Não é enxuto, magro, que está relacionado com perder peso. Então nós somos aí os médicos endocrinologistas que estamos orientando a empresa a perder peso. Beleza, então qual é o status? O que faz? Não é só chegar e falar assim, a partir de amanhã, empresas vai fazer um regime, vou te mandar para um spa, fazer um super Kaizen de 3 dias, vai limpar todo o mato alto, tá certo? E agora você vai estar em uma outra situação. Merece uma outra reflexão, um entendimento mais detalhado de onde que são as causas geradoras, onde que estão as causas geradoras daqueles problemas, para que sejam tratados de uma forma efetiva. Então, não é só resolver o problema, ou olhar de uma forma superficial onde que a coisa acontece. Eu preciso entender a origem, e por isso que nós estamos aqui. Porque as ferramentas também, elas têm avançado e têm ficado cada vez mais sofisticadas. Quando eu falo de diagnóstico, depois, uma das palestras relacionadas à CETEC vai ser feita pelo Gilberto Strafati, ele vai falar sobre Process Mining, acho que vale a pena entender que ferramentas que podem ser utilizadas nesse sentido. Mas a ideia é mapear com detalhes, tá certo? O que acontece na organização de uma forma dinâmica. E, honestamente, hoje, o ser humano tem os seus limites. A gente consegue mapear ou entender até um certo ponto. Óbvio, quando as oportunidades são muito evidentes, a gente sempre brinca
e diz que os desperdícios, as oportunidades são monstrinhos, e que se a gente tivesse óculos de realidade aumentada, a gente conseguiria enxergar esses monstrinhos espalhados pela organização. Quando os monstros são muito grandes, gigantes, não preciso nem de um diagnóstico tão sofisticado. Agora, chega um determinado momento em que eu já fiz um estudo, fiz outro, evoluí e tal, encontrar oportunidades, enxergar onde que está o diferencial, o que precisa ser feito. Se eu não fizer de uma forma diferente, melhor, diferenciada, talvez eu só enxergue o resultado de um raio-x, tá certo? E talvez não seja suficiente para a análise que eu preciso fazer. Seguir um pouquinho. O Clóvis falou sobre isso, né? Foco em resultado. Não tem jeito. A gente está focado no resultado, tem que entregar o resultado. Agora, como que o resultado tem sido cobrado ou como que o resultado tem sido trabalhado? Uma coisa legal, e a gente sabe disso, que acho que é um grande diferencial do Six Sigma, é você medir o resultado em saving, em dinheiro, tá certo? O Clóvis mesmo falou, vou falar de Sigma, esquece, né? Vamos falar de grana, que é o que a liderança entende. Só que aí, a partir do momento, eu começo a falar assim, bom, então agora o objetivo da excelência operacional é trazer resultados financeiros. Então, a meta para o próximo ano é tal, eu começo a estabelecer referências para que eu busque savings ou ganhos por meio de projetos. Só que o que tem acontecido é que as empresas têm tentado buscar os resultados, né, cada vez maiores e com recursos cada vez menores. Né? Então, aquela coisa, você fala assim, antes você fazia um projeto, levava um ano fazer o projeto, agora não dá para fazer um projeto mais rápido? Né? Será que a gente não consegue entregar isso em 10 meses? Por que não 8? Talvez 6. 4 é muito, né? Tá certo? Então, assim, cada vez a coisa acelera. E o pior é que os recursos não mudam. Não é que eu estou falando, olha, eu tenho que buscar um resultado, né, com um projeto de melhoria em 4 meses, mas eu tenho uma turma dedicada, focada. Não, é o mesmo pessoal que estava fazendo projeto para, né, entregar um resultado de um ano. Então, nessa brincadeira, a gente começa a entrar numa seara que é uma seara que merece atenção e cuidado. Por isso que eu estou provocando um pouquinho aqui. Porque, no final das contas, quantas metodologias e ferramentas de excelência operacional existem? Né? Isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais, as coisas se integram. Eu até brinquei outro dia, eu falei que o número de buracos da cidade de São Paulo está diminuindo. Porque 5 buracos pequenos se transformam num grande. Tá certo? Então diminui a quantidade e melhora a qualidade do buraco. É como se a gente estivesse juntando as metodologias, tá certo? E aí se fala de modelo híbrido, se fala de integração de metodologias, abordagem A, abordagem B, abordagem C, nós somos o framework da CETEC. As coisas começam a se integrar. Mas a pergunta é a seguinte, as empresas estão preparadas de fato para entender todas as ferramentas e metodologias disponíveis e aplicar da forma correta? Será que as empresas realmente têm o domínio que precisam ter para buscar o resultado da melhor maneira e otimizar esses recursos? Ou será que, muitas vezes, as empresas acabam se perdendo nos métodos? Então é aquela coisa, surge um, surge outro, então vamos fazer, né? DMAIC, Kaizen, agora faz, né, uma trilha A, trilha B, trilha C, trilha D, faz A3, faz MASP, e depois eu vou apresentar o nosso modelo. Acho extremamente fundamental e relevante. O ponto é o seguinte, as empresas estão fazendo as escolhas corretas das metodologias e ferramentas que devem ser utilizadas? Ou existe um sentimento de que quanto mais eu entender e absorver, vai ser melhor para mim? Ou para a organização. Em algum momento eu acabo me perdendo nessa gestão. Tá? Porque é muita coisa. Como que eu priorizo? Qual que é o foco que eu tenho que dar? Tá? Então, a provocação aqui é a seguinte. O tempo é um ativo extremamente valioso. Eu quero saber o seguinte, alguém aqui tem tempo sobrando? Vamos lá, gente, me ajudem. Alguém aqui tem tempo sobrando?
Então, né? Estou comprando, não é isso? Tempo é algo que não existe. Gente, não tem. Tempo só falta. Então, se o tempo é escasso, ele é um ativo fundamental, qual é a prioridade que eu vou dar para a excelência operacional? E onde que ela se encaixa no dia a dia das empresas? Como que eu combino tudo que eu tenho que fazer no processo no dia a dia e, além disso, faço projetos de melhoria e faço outros desenvolvimentos? Como é que eu lido com essa angústia? Como é que eu trato tudo isso? Como é que eu direciono dentro da minha organização? Digamos que eu seja um gestor de excelência operacional, certo? Qual o encaminhamento que eu vou dar para a empresa? Que caminho que a gente vai seguir? A vontade é de seguir todos. Por quê? Porque nós somos aquele tipo de profissional que se empolga, que se emociona, fala assim, eu gosto, eu quero, acho legal, que bacana, essa tendência, essa nova oportunidade, essa nova metodologia, eu corro atrás, eu quero saber, eu estudo, eu me preparo, eu sou Master Black Belt, do Super Belt, e a partir daí, entendeu? Eu quero mais. Eu não quero me contentar só com isso. Não? Só que os recursos são limitados. Todos os recursos, não é só o tempo, mas principalmente o tempo. Mas os recursos são limitados. Falando assim, olha, eu quero fazer então um projeto estratégico, fundamental, crítico, e vocês vão ter aí 4 meses para entregar esse resultado, com menos gente, com menos tempo, com menos foco, tá assim. Isso gera efeito colateral, pessoal? Isso tem impacto nas pessoas, na empresa, na saúde da empresa? Então, por isso que eu trouxe provocação, né? Porque a gente está falando do médico e um monstro. A história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que acho que vários de vocês conhecem, tá certo? É a história que é a mesma pessoa que toma uma poção e se transforma num alter ego, né, do Mr. Hyde, que é um assassino, tá certo? Então ele é um doutor, e ao mesmo tempo ele tem esse lado, um lado doentio. Bom, esse livro foi escrito no século XIX, tá certo? Mas até hoje ele tem seu impacto. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: até que ponto nós, da excelência operacional, temos o nosso lado monstro? Até que ponto a gente cobra demais das pessoas, do resultado, para entregar mais, para fazer mais, para buscar mais resultado, porque, na verdade, a gente fala de melhoria contínua, não é isso? E a melhoria contínua é mais, cada vez mais, cada vez mais. Hein? Ela é incessante. Então, vamos ver o seguinte. Né? Esse ano eu tenho uma meta, no ano que vem eu tenho uma meta maior de resultado. Depois eu tenho uma meta maior ainda, depois eu tenho uma meta maior ainda. Né? E vamos. Qual é o limite dessa história? Até onde que a gente chega? E honestamente, pessoal, óbvio, evidente, que eu estou fazendo essa provocação, e eu sou o primeiro cara a levantar a bandeira da excelência operacional. Porque acredito nisso como uma estratégia fundamental para qualquer organização, de novo. Mas temos que tomar alguns cuidados. Porque senão, a gente vai ter uma dose de medicamentos, de remédios, tarja preta, que vão ter efeito colateral na organização. Tá? Então, assim, como que a gente busca esse equilíbrio? Tem uma versão moderna, né, do médico e do monstro, que é o nosso amigo Hulk, né? O Hulk, na verdade, foi inspirado, né? O herói da Marvel foi inspirado no médico e no monstro. Só que o Hulk, ele é um monstro, mas ele é um super-herói. Não é isso? Ele é monstruoso, é grande, forte, não sei o quê, mas assusta, mas ele é um super-herói. O que nós temos que focar e fazer para melhorar a saúde sem comprometer a saúde da empresa? Então, poxa, a transformação digital ela vem aí como uma grande tendência
e uma parte de solução de vários dos problemas que nós temos. Só que eu vejo as empresas ainda engatinhando com transformação digital. Mas assim, a vontade é tamanha, é gigante. Aí você faz o projeto, tal, agora vamos resolver com, né, soluções determinadas, tal. Aí o pessoal esbarra porque trava por falta de conhecimento, trava por falta de recurso, trava por falta de prioridade. Avançaremos, né? Quão distante estamos nós do metaverso? Não é isso? Tá, o Facebook mudou de nome, agora é Meta, né? Então agora a gente começa a ingressar num novo mundo que envolve aí, a gente começa a sair da internet e ir num mundo mais 3D, virtual, né, mais integrado. A gente não sabe nem o que não sabe, o que vai acontecer. Mas tenham certeza que muita coisa vai mudar e a gente vai ter que acompanhar isso. O ponto é o seguinte, é fácil de acompanhar? Quem aqui se sente, né, realmente integrado e, né, com domínio pleno das grandes tendências de transformação digital? Levanta a mão, só para... Não, um por vez. É muita coisa, gente. O desafio é enorme. Enorme. Então nós temos uma jornada grande pela frente, e que é legal. Essa é a parte bacana da história. Só que a gente tem que tomar cuidado para não capotar no meio do caminho. A gente tem que tomar cuidado para ir no ritmo correto e fazer aquilo que precisa ser feito. Ah, Márcio, você está dizendo o seguinte, então, que menos é mais, que a gente tem que fazer... Não estou falando isso de jeito nenhum. Estou dizendo que as prioridades dentro das escolhas para essa dinâmica são fundamentais. O risco que existe de tentar trazer tudo ao mesmo tempo e, né, sem refletir sobre os desdobramentos é que é muito grande. Tá? Então, de novo, a estratégia ela é fundamental? É. E o desdobramento da estratégia? Tão fundamental quanto? Então, quais as escolhas que eu faço? Qual o direcionamento que eu tenho que dar? Quais são os caminhos que eu vou escolher para a implementação da excelência operacional dentro do meu negócio? Quem que eu preciso treinar? Qual o papel da liderança no meio dessa história? Como que o pessoal se integra? O que eu chamo de cultura? Qual é a visão que eu tenho para a excelência operacional no futuro? Tudo isso é ponto de reflexão. Então, quando a gente vê a excelência operacional como estratégia, é algo simples. Certo? É óbvio que eu tenho que ter. É evidente que eu tenho que ter. O desafio é saber como que ela tem que ser implementada, desdobrada e aplicada. Qual é a escolha que nós vamos fazer com relação à excelência operacional? Para que não haja, né, um excesso de medicamentos e que eu não transforme um medicamento que vai me ajudar numa poção para que eu seja um monstro. Existem riscos, pessoal? Pô, gente, se tem uma coisa que me chama muita atenção é a quantidade de situações que eu vejo com burnout, tá certo? Crises de ansiedade, uma coisa que tem crescido exponencialmente. Você fica assustado. Fala, gente, coisa, né? A pessoa é mais sensível hoje do que era antigamente? Ou as demandas são crescentes e essa ansiedade tende a aumentar? Vocês já devem ter ouvido falar de FOMO, né? Tá certo? FOMO é Fear of Missing Out. O que é isso? É o sentimento de você estar perdendo algo nessa loucura de mundo conectado que nós temos. E tem muita gente dentro da dinâmica que fala assim, eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo, eu quero me conectar, eu quero não sei o que e tal. Gera uma ansiedade grande. Qual é a melhor escolha? Será que eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Ou eu tenho que buscar o todo? Já pensaram sobre isso? Já pensaram os impactos gerados pelo excesso de metodologia? Tem um autor que até foi entrevistado pela Veja. Eu li os dois livros do McKeown, né? Um é o Essencialismo e outro é o Sem Esforço.
Esses 2 livros, eles trazem uma ideia que chega a ser até ingênua, de como que você tem que lidar com o dia a dia, né, e evitar de entrar na roubada de assumir compromissos que talvez não sejam prioritários para você. Então, o essencialismo diz o seguinte, o essencialismo aqui não é a doutrina filosófica que foi, né, defendida por Aristóteles, não é essa. Estou falando do essencialismo como um conceito novo que diz o seguinte, foque naquilo que é importante. Beleza? Né? Chega a ser até trivial, né? Tá certo? E o outro, naquilo que você focou, faça bem feito. Então, né? Beleza, bem simplificado. Tirando a simplicidade do conceito, vamos ignorar isso aqui um pouquinho, o fundamento de priorização das abordagens ele é muito importante. Tá? Eu acho que não existe uma clareza de o que é fundamental para que cada empresa possa desenvolver na sua estratégia de excelência operacional. Então, uma coisa é fato. Cada empresa tem um perfil. A empresa tem tamanho, ela tem cultura, ela tem processos, tem os seus negócios, tem a sua característica, mas tem a sua maturidade empresarial, tem a sua capacidade de aplicação dos diversos conceitos, mas cada empresa é diferente. Certamente. Então, não adianta a gente dizer que existe um caminho único para todas as empresas. Não existe. Cada empresa tem que escolher o seu caminho. Durante muito tempo, e eu que trabalho com Six Sigma desde do milênio passado, tudo era DMAIC, né? Certo? Então, não importa o que você faz, vou usar a metodologia DMAIC. Né? Vamos nessa. Funciona bem até, para muitas coisas, e ajudou, e muitas empresas tiveram resultados e tal. Mas será que todas as características identificadas no diagnóstico remetem para o mesmo uso metodológico em todas as situações? Ou eu tenho alternativas de abordagem e eu devo utilizar aquelas que são as mais adequadas? Mas, de novo, não adianta eu ter um leque tão enorme e gigante que eu não consiga absorver, capacitar, desenvolver cultura. Então, eu diria para vocês, é como se fosse um Lego. A gente monta de uma forma gradativa e deixa consolidar para que não fique instável. Porque se a gente jogar método demais, se a gente usar ferramentas exageradas, em algum momento a gente vai perder o passo. Tá? Ocorre o risco de. E se não perder, o impacto, de novo, na saúde empresarial passa a ser uma espécie de efeito colateral gerado pela quantidade de propostas de abordagem. A gente vai ter acho que foi pequeno aqui, né? Mas depois o José Goldfriend, da CETEC, ele vai fazer uma palestra sobre consolidação da cultura e propósito do impacto. Então é o seguinte, como que eu faço com que as pessoas absorvam o conhecimento, que ganhem, né, essa experiência necessária e transformem isso em cultura de uma forma coerente e sistemática para que esses resultados sejam perenes, certo? E tenham um impacto que a gente espera dentro da empresa. Porque, no final das contas, o que nós imaginamos é a contribuição de todos dentro da excelência operacional. Isso, efetivamente, é mudança de cultura. Quando todos da organização conseguem entender os fundamentos e conseguem contribuir. Mas isso é um desafio gigantesco, né? É um desafio grande. Então, qual é o melhor caminho, qual é a melhor jornada, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor... Né? Isso que tem que ser discutido. E nós temos aqui, e eu falei de todas essas questões porque a gente tem o nosso framework, tá certo? Já está na versão 3.0, que é a estrutura de trabalho. Começo com planejamento, depois eu tenho uma etapa de diagnóstico, aí entro numa etapa de execução, depois eu faço, né, o acompanhamento e monitoramento.
Mas o grande ponto aqui é o seguinte. Deem uma olhada rápida nas trilhas para a gente ver a quantidade de opções que existem, né? Tá certo? Então, nós temos aí uma trilha focada em design. Dentro dessa trilha em design, existe aí o process design, o desenho do processo, mudou aí a configuração, né? O que a gente chama de design sprint. Tem o design thinking, que talvez seja um dos mais conhecidos, e o design for Lean Six Sigma, o design thinking for Lean Six Sigma, que seja. São várias abordagens orientadas para projetos, tudo bem? Ou para oportunidades de, né, design. Pode ser design de processo também, tá? Serviços. É quando eu penso em algo novo, beleza? Na maioria das vezes, a gente está focado, e pelo menos a grande parte dos projetos desenvolvidos está focado em melhoria contínua, melhorar algo que já existe. Mas quando a gente fala de novos negócios, ou novos processos, ou novos produtos, ou novas oportunidades, aí realmente a gente migra por aqui. E os caminhos eles podem ser mais curtos, mais longos, mas eu tenho que escolher algumas trilhas. Mas é um caminho. Quando a gente fala de abordagem de melhoria, aí a gente tem desde, né, o tradicional, tá certo? Que é a resolução de problemas mais básica do mundo, que é o MASP, ou um A3 bem simples, com uma causa, né, especial. Existe o Kaizen, que é o Kaizen que todos estamos acostumados, é aquele evento de uma semana, que você tem alocado um grupo de pessoas que vai fazer uma melhoria determinada, então eu tenho um foco. Mas a minha empresa faz em 3 dias. A minha empresa não faz focado, ela faz em vários eventos. Não importa a alocação, mas normalmente eu tenho um alto grau de alocação de recursos para resolver um problema com um foco determinado. E eu tenho o tradicional DMAIC, e tem também uma metodologia determinada, criada pela CETEC, chamada Kaizen Sprint, que depois o Luiz Christophe vai falar um pouco também, que são ciclos menores dentro do DMAIC. Então, eu tenho lá o definir e medir, tenho a identificação das principais variáveis, e em cima disso eu faço os sprints, certo? De melhoria, focado em cada uma das variáveis. Gente, isso é agilidade... Isso é excelência operacional? Na verdade, é excelência operacional com agilidade, faz todo sentido, né? Mas isso serve em todos os casos? Em alguns, com certeza, em outros, não. Mas, de alguma maneira, o Kaizen Sprint ele ajuda a minimizar uma das doenças da organização, que é a ansiedade, né? Então, quando você consegue dividir em etapas e fazer entregáveis em espaços menores de tempo, eu consigo, de alguma maneira, né, mostrar para a liderança que a coisa caminha e não tem uma expectativa tão grande com relação ao resultado que vai acontecer só depois no final do projeto. Então, eu tenho entregáveis intermediários, e isso faz muita diferença, e eu acho que isso é uma grande tendência que acontece com relação à excelência operacional. Então, ao invés de fazer projetos maiores, projetos menores, com entregáveis de mais curto prazo, e você consegue dessa maneira, estratificar e adequar melhor os recursos. Tem uma questão que envolve o que a gente chama de abordagem de entrega, né? Que é o seguinte, muitas vezes, como resultado de um projeto de melhoria, a gente chega na etapa de propor soluções e a solução acaba sendo maior do que o próprio projeto. A proposta de solução ela acaba sendo gigante. E aí você precisa falar, ou tem um plano de ação enorme, e muitas vezes a empresa sofre no plano de ação. Então, a etapa aí do DMAIC é uma etapa que merece muita atenção, porque ela, na verdade, é separada em 2 blocos principais, né? Propor soluções e colocar soluções em prática. Não é fácil. E dependendo da característica do projeto, tá certo? A coisa ela começa a patinar nessa fase. Então, você tem abordagens para fazer com que nesse momento, isso seja acelerado. Então, tem abordagens aí focadas também nos fundamentos de agilidade
para fazer com que as ações recomendadas sejam colocadas em prática ou os grandes projetos de melhoria sejam colocados em prática. Tá? E, no final, nós temos também a questão da abordagem de processo, tá? Que, na verdade, eu não preciso... E aí tem a ver com gerenciamento de rotina, com controle do dia a dia, com monitoramento do processo, com gestão dos indicadores, como que eu monitoro a empresa no dia a dia. Pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês façam a seguinte reflexão, em silêncio. Desses blocos todos, imaginem que é um Lego, tá? Quantos blocos vocês hoje têm na empresa? Só olhem e pensem. Tá certo? Alguém tem todos os blocos? Graças a Deus, né? Certo? Ainda bem que não. Não é para ter todos os blocos. Definitivamente não. Justamente aqui a gente está falando de alternativas, trilhas, caminhos diferentes que podem ser adotados dependendo da característica, da necessidade, do perfil da empresa, do momento vivido, da expectativa de resultado, um monte de fatores que vão direcionar para quais são os blocos mais relevantes. Então a gente tem um formato, que é um formato que cobre todos os blocos, só que cada empresa vai escolher o seu. Certo? Mas espera aí, a nossa empresa é muito focada em design. Beleza, então aquela primeira linha que tem os blocos de design vai ser fundamental para o seu negócio. Outras são focadas mais em processo, em melhoria. Cada empresa tem o seu perfil. A gente precisa entender as características para poder atuar em cima disso. Óbvio que quando a gente fala de inovação, a inovação está inserida totalmente dentro desse contexto. Tanto quando eu falo de inovação de produtos, de serviços, de negócios, de processos, do que for. Tanto em termos do conceito em si, quando eu tenho o desejo de inovar, como quando eu estou fazendo uma proposta de melhoria e dentro dessa proposta de melhoria surge a oportunidade de inovar. Então, dentro dessa dinâmica, tem muita coisa para ser feita. O que acontece depois, né? Ou seja, quando a gente fala de etapa de capacitação, team building, treinamento, recurso, ciclo de vida, aqui é que mora o gerenciamento efetivo da história. Tá? Então, não adianta a gente ter os métodos, tudo direitinho, certinho, implementado, tal, programado, se não tiver, certo? As pessoas preparadas, a capacitação, a disponibilidade, o entendimento, a conscientização e, acima de tudo, os recursos disponíveis. Alguém aqui, não precisa me responder com a mão levantada, mas só pensem, alguém aqui já se sentiu pressionado demais, com pouco recurso para poder entregar o que precisava? Certo? As risadas falam mais do que a mão levantada. Né? Só que aí o que acontece? De novo, o cara tem o dia a dia e tem que fazer projeto de melhoria. Né? Mas aí vem o médico da excelência operacional argumentar o seguinte. Gente, mas esse projeto tem tudo a ver com o seu dia a dia. Ele vai te ajudar. Né? Fato, vai ajudar. Mas enquanto não ajuda, né? É uma dificuldade adicional. Então, eu tenho que dimensionar isso adequadamente. Tá? Para que não seja uma sobrecarga, para que eu não tenha efeitos colaterais, para que eu mantenha a saúde da organização. Né? Pessoal, em resumo, tudo tem a ver com as escolhas. A minha provocação para vocês é a seguinte: reflitam efetivamente sobre qual que é o propósito da excelência operacional para a organização. O que vocês esperam dessa estratégia? Qual que é o entregável desejado em cima dessa estratégia? Como que a liderança entende essa estratégia? Como que está conectado com a estratégia geral
da organização. Porque isso vai ajudar a responder uma série de perguntas relacionadas às provocações que eu fiz anteriormente. Só cuidem, tomem cuidado para que a estratégia de excelência operacional não seja um apanhado de aplicação metodológica. Porque não pode ser isso. Tá? Isso é muito mais do que isso. Eu sei que não é no caso de vocês. Certo? Eu tenho certeza que não é. Mas eu estou até trazendo uma situação limítrofe. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muitas empresas hoje com dificuldade de dimensionar e definir aquilo que realmente é prioritário dentro das suas escolhas. Tá? Foquem, priorizem, definam o que é fundamental e sigam esse caminho. Qualquer uma das trilhas vai ajudar vocês a chegar nos resultados esperados. Entendam o que vocês precisam, trabalhem, e a partir daí, acho que vocês vão ter um pouco mais de saúde para poder ajudar a organização. Tá bom? Pessoal, basicamente a minha mensagem hoje seria essa. Eu queria ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação àquilo que a gente falou hoje sobre excelência operacional, médico e o monstro. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Reflitam. Uma por vez. Não, só para contribuir, não é nenhuma pergunta, Márcio. A gente que atua nessa área, né, somos os médicos das empresas. Você estava falando, né, às vezes a gente faz esse paralelo mesmo, e o que a gente vê muitas vezes é que o paciente ele vem com a receita, então ele só fala assim, escreve para mim, eu quero isso, então escreve para mim essa receita, né? E às vezes você fala assim, não, mas olha, é isso que você precisa, mas às vezes a gente sente que né, as empresas elas estão muito preocupadas no meio ou naquilo que elas acham, né? E talvez a experiência que nós poderíamos estar proporcionando, os especialistas para fazer o diagnóstico e achar a melhor, né, fugir dos modismos e dos meios, né, buscar os fins em si, a gente acaba não tendo essa contribuição, ou esse espaço para fazer. Então, só para reforçar o que você falou, né, muitas vezes existe né, uma intenção, né, até uma visão muito cega, às vezes, do que está buscando. É legal esse ponto que você traz, porque quando a gente fala de diagnóstico, muitas vezes o foco do diagnóstico é encontrar oportunidades. Esse é um. Mas existe um outro tipo de diagnóstico que é entender a característica da empresa para a excelência operacional. Então, a gente faz um diagnóstico de modelo de gestão, para entender quão distante a empresa está das condições que ela, né, imagina. E existe aí, na verdade, uma reflexão conjunta para ajudar a empresa a enxergar e não ficar à mercê da sua própria solução prévia. Né? Mas esse ponto que você trouxe é extremamente importante, porque muitas vezes isso, de fato, pode acontecer. Tem espaço. Obrigado. Por favor. Oi, Márcio. Eu sou a Eunice, da Heineken. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, até nessa questão de médico, né, e paciente, sobre as questões de priorização. Como que você vê nas organizações a questão dos tamanhos dos projetos? Porque, na realidade, aparecem alguns monstros muito grandes, solicitados pelos gestores, que vêm para a área de excelência operacional falando, resolvam esse big problema, né? Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu queria ouvir um pouco o seu ponto de vista sobre essa questão. A gente costuma caracterizar alguns projetos, né, nomenclatura. A gente diz que é projeto Nike, que é aquele projeto que já sabe a solução, just do it. Né? Ou projeto, nesse caso, que é um projeto Ferver o Oceano. Eu tenho um projetinho pequeno para vocês, né? É um projetinho simples de aumentar o EBITDA da empresa. Né? Uma coisa fácil e simples. O objetivo da equipe de excelência operacional é justamente tentar desdobrar esse objetivo principal e transformar em entregáveis menores. Tá certo? Eu sei que muitas vezes, e é o que o Luiz comentou, a coisa vem, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, é o seguinte, esse é o projeto que nós vamos fazer e ponto final, acabou, é esse. Tá? O nosso papel sempre é o de sinalizar, alinhar, orientar, falar, gente,
esse projeto, da forma como ele está, ele vai trazer dor. Por que dor? Porque todo projeto muito grande, ele acaba gerando desperdício, retrabalho, ansiedade e, acima de tudo, no final das contas, alto potencial de insatisfação, porque fica difícil de entregar. Então, isso precisa ser alinhado, mas é melhor ter coragem de conversar antes do que depois você começar o projeto e falar, olha, eu tinha falado antes, aí a expectativa já aconteceu e é tarde demais. Né? Obrigada. Olá, bom dia. Eu me chamo Aline. Eu queria dizer que essa visão sistêmica da excelência operacional, da gestão empresarial, ela realmente é muito casada com a perspectiva do médico, e eu posso falar isso de cátedra porque sou médica, e já atuei na parte tática, hoje atuo na parte estratégica, já atuei na área privada e hoje atuo na área pública. E a minha questão, ela Márcio, mais no sentido de que muitas vezes o paciente ele procura o médico, mas ele não quer saber o que ele tem. Né? Então, isso é algo que é interessante. Como é que a gente trata a doença organizacional quando quem nos procura não está preparado para ouvir exatamente que ele tem um câncer? E a outra questão é como é que a gente trata com os diferentes interesses, porque eu acho que algo crítico nas organizações, sejam privadas, sejam públicas, é o quanto o interesse pessoal do gestor ou do líder, ele interfere no interesse genuíno da empresa, né? E como é que a gente consegue tratar disso aí. Porque quando a gente entra para fazer uma consultoria ou para tratar uma perspectiva de melhoria contínua, a gente encontra tantas coisas, vou dizer assim, veladas dentro de uma instituição, que muitas vezes a gente não sabe nem como começar a tratar, que assim, são muito mais dificultadoras. Quando a gente olha sistemicamente para o que é metodologia, como elas se casam, como a excelência operacional está atrelada com a gestão de pessoas, com a constância de propósito, isso é muito simples, né? Quando a gente olha sistemicamente. Mas quando a gente entra dentro daquele CNPJ, que a gente vê os interesses pessoais interferindo nas decisões, né? Às vezes interesses políticos, isso se torna crítico. Isso traz uma ansiedade de, por mais que você se dedique, conheça, estude, se disponibilize, você não consiga conduzir aquela organização para a entrega do resultado. Porque a entrega do resultado não é minha como consultora, nem como diretora, nem como gerente. A entrega do resultado é da instituição, é de uma equipe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio. Como é que a gente faz para lidar com isso tudo? Bom, Aline, legal ouvir, né, dizer que você, da área médica, entender e fazer essa associação. Um dos principais desafios dos profissionais de excelência operacional é justamente a conscientização da liderança. Quando a liderança está favorável, e muitas vezes isso acontece, é maravilhoso. Não é nada, mas é 100%, não é isso? Então, o líder apoia, tal. Quando a gente vai numa empresa, faz uma visita pela primeira vez, e a gente conversa com a liderança e vê que a liderança está propensa a, isso aí é um terreno extremamente fértil, é ótimo. E se não está? Aí é que entra o desafio efetivo dos profissionais de excelência operacional. Porque é um trabalho de convencimento, de conscientização, de mostrar referências, resultados, levar para outras, né, outras perspectivas, mostrar que outras empresas tiveram resultado, conseguir convencer essa liderança de que a excelência operacional vai trazer o resultado que espera. Se isso não acontecer, de novo, é um ótimo caminho para o sofrimento. Que não dá para ser apesar de, tem que ser graças a.
Se a liderança começar, né? Mas dá para fazer bottom-up? Até dá, até um certo ponto. Tá? Algumas empresas conseguem. Eu estou fazendo uma iniciativa própria para tentar mostrar por resultados para a minha liderança, e aí eu acho que eu consigo vender. Então, eu faço uma operação cavalo de Troia e, com isso, eu consigo avançar e mostrar o resultado. É um caminho. Mas o melhor caminho é o caminho quando a gente tem a liderança junto. E esse é o principal desafio do profissional de excelência operacional. Então, tem várias formas de fazer, tá certo? Mas se isso não acontece, é um sinal de alerta muito grande. Né? Eu não quero saber que doença eu tenho, então eu posso falar qualquer coisa, posso indicar qualquer tratamento que ele não vai ser seguido. Né? Com relação ao segundo ponto, e a gente tem as duas situações. Né? A gente tem o EUSA dentro da empresa, com o pessoal com interesses próprios, tal, dentro dos processos, e a gente tem o EUSA da excelência operacional. Tá? Então, existem profissionais que os caras fazem todos os cursos possíveis, se capacitam, tal, e a empresa fica em segundo plano. Então, aquele profissional está voando, está lá na frente, está disparado, mas a empresa não consegue seguir o caminho. Então, por isso que é importante não ter dependência de um profissional dentro da gestão. Agora, dificuldades, assim, adversidades, a gente vai ter sempre. E essa leitura de que a pessoa está querendo só o benefício próprio em cima daquilo, ela precisa ser entendida, por isso que é tão importante ter o entendimento da estratégia organizacional. Porque senão a gente fica à mercê da tomada de decisão, né, de uma pessoa cujo objetivo não é a estratégia. Né? Mas essa leitura precisa, de novo, em alguns momentos a gente tem que enxergar essas armadilhas para evitar de sofrer lá na frente. Né? Tá bom? Pessoal, queria agradecer imensamente aí, estou feliz de novo de poder voltar a falar com tanta gente dentro, né, dessa, do congresso e dentro da nossa área, que é excelência operacional. Agradeço imensamente e estou à disposição, a gente vai ficar aqui no stand para trocar novas ideias. E, mais uma vez, agradeço Clóvis aí pela constância de propósito, pela firmeza, pela iniciativa e, assim, seguimos mais para frente para vários outros congressos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Márcio, parabéns por essa primeira palestra de abertura. Senhoras e senhores, eu disse que vocês iam encontrar o vale do livro do modelo híbrido. O pessoal verificou embaixo dos seus respectivos? Ninguém encontrou? Mesmo ninguém encontrou? Então eu vou puxar a orelha das meninas da produção. Agora todo mundo olhando. Será que está aqui na frente e ninguém viu? Vamos ver. Bem, eu vou ter que fazer 4, então no retorno eu vou ter que dar 4 livros, então, hein? Aí, Clóvis, vou ter que dar 4 livros na sequência. Oi? No pé da cadeira? No pé da cadeira, gente. Então, vamos ver se está fácil ali, vamos ver. Todo mundo procurando. Ah, achou uma delas. Como é que é o seu nome? Deixa eu chegar aqui pertinho, desculpe. Achou, então. Estava no pé mesmo, então? Como é que é o seu nome? Raíssa. Raíssa, então encontrou alguém mais? Encontrou o segundo livro? No pé da cadeira, então não é lenda, então tá certo, não é que nem duende, aquele negocinho que aparece, então tá tudo certo. Se não encontrar o segundo, eu vou dar 3 livros então no retorno, hein? Mas acho que deve ter aí. Ninguém encontrou mesmo? O segundo? Elas esconderam muito bem, hein? Tô achando. Bem, se não encontrarem, a gente faz os 3 livros, eu falo para elas voltarem aqui e fazerem a operação. Ninguém encontrou mesmo, só a Raíssa? Então, beleza. Eu vou falar que então serão 3 livros, então, na parte após, sabe o quê? Vocês estão convidados agora para o nosso coffee. 30 minutos, a gente retorna, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Daqui a pouco a gente volta.